Glórias a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem falado ao coração, à mente, o Senhor nos tem tocado no espírito. E nós cremos, Senhor, que o Senhor há de continuar a nos mover mais e mais no conhecimento da tua glória, Pai, na transformação e nos caminhos que o Senhor tem reservado para nós. Por isso, Senhor, no dia de hoje, sabemos que foi um dia longo, muito trabalho, muito desgaste, muita dedicação. Tira de nós todo o cansaço, todo o sono, toda a preguiça, toda a distração, toda a tensão, toda preocupação, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos da tua presença. Que nada roube aquilo que o Senhor tem para nós, que nada tire de nós aquilo que está reservado, Senhor, para nós e para o nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Tira todo o sono, toda a preguiça, todo o cansaço, e redobra a atenção, redobra o foco, redobra a tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Eu sempre tenho falado muito sobre essa lição 12, né, que é um dos pontos cruciais dos princípios da nossa igreja. A lição 1, que é basicamente o fundamento de toda a doutrina, que é a palavra de Deus. A palavra é o nosso guia, é o nosso carro-chefe, é aquilo que cremos de capa a capa. Falamos de um dos princípios que foi quase que um renovo para mim, e praticamente é o que mantém a igreja em unidade, que é a aliança. Aliança do presbitério, aliança dos irmãos, aliança de compromisso, aliança de intimidade, aliança com Deus, e é um assunto que a gente também tratou bastante aqui. E o terceiro ponto, o terceiro pé, é os 5 ministérios. Os 5 ministérios, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Nossa igreja ela é calcada, ela é fincada com base no fluir livremente desses 5 ministérios no meio da congregação. E assim, o nosso entendimento é que esses 5 ministérios não são títulos e nem cargos, mas é dons, é ministério dado por Deus para cada um, para que a igreja possa ser abençoada em todas as suas áreas. E isso é interessante, porque quando você tem todos esses 5 ministérios fluindo dentro da congregação, você acaba tendo o mover de Deus dentro da congregação, e não o mover de um ou de outro líder. Porque os ministérios não são cargos, os ministérios são dádivas de Deus para que cada um opere naquilo que foi chamado. Então, assim, o primeiro ponto é que todos nós temos um ministério que é mais forte do que os outros 4. Um ministério que é mais relevante, onde a gente tem mais aptidão, onde a gente tem mais facilidade de operar. E isso nos ajuda na nossa identidade, aquilo que nós recebemos de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida e como que nós podemos atuar no corpo de Cristo, para que isso tenha realmente um significado, uma importância e tudo mais. E quando a gente fala dos 5 ministérios, é importante, assim, a gente entender algumas coisas que são básicas da nossa vida para gerar em nós uma profundidade da nossa identidade. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor, ou dos 5 temperamentos. Eu mesmo escrevi um livro que chama o livro dos 7 montes, ou 7 áreas de influência na sociedade. Então, assim, tem os 9 dons do Espírito, os 9 frutos do Espírito. Então, assim, tem uma porção de coisas que são numéricas e diversificadas. E à medida que a gente vai identificando a nossa pessoa com cada uma dessas questões, a gente vai tendo a nossa identidade mais clara. E a gente tem mais facilidade de lidar com as divergências e dos pensamentos das outras pessoas. Por exemplo, 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma linguagem dominante, não que ela não tenha as outras, mas tem uma linguagem dominante. Uma grande quantidade de pessoas precisa de palavra de afirmação, é aquilo que agrada o coração dela, aquilo que conforta o coração dela. Tem gente que ama toque,
adora ser tocado, sente carinho quando é tocado, sente amor quando é tocado. Tem gente que se identifica com o serviço, vai lá ajudar a lavar louça, vai lá ajudar a arrumar a casa. Isso faz com que a pessoa se sinta amada, é a linguagem dela. Então, assim, existem vários tipos de linguagem do amor. Quando você descobre a sua, você começa também a entender a sua identidade. E quando você descobre a dos outros, você começa a conviver melhor com a identidade dos outros. Porque às vezes aquilo que me agrada, não agrada ao outro. Por exemplo, para quem é casado ou mora junto com alguém, é muito comum você ir lá no Oba ou no Varejão e comprar algumas frutas. E aí você chega em casa e fala assim, Benzinho, eu trouxe goiaba. Aí o Benzinho olha para você e fala assim, mas eu não gosto de goiaba. Só que você gosta e você acha que por você gostar, você está levando alguma coisa que o outro vai gostar. E isso gera até uma certa relação de falta de identidade. Quer dizer, você não conhece a linguagem do outro e o outro não conhece a sua. Então, à medida que a gente desenvolve um entendimento maior daquilo que é nosso e daquilo que é dos outros, o nosso relacionamento fica muito mais fácil. Temperamentos, por exemplo. Tem gente sanguínea, tem gente colérica, tem gente fleumática, tem uma que chama supina, que é o cara zen, totalmente não toma iniciativa. Então, assim, à medida que eu vou descobrindo o meu temperamento e os temperamentos dos meus filhos, da minha esposa e tudo mais, começa a ficar mais fácil o relacionamento com as pessoas. Porque você começa a tratar essas questões de uma forma diferente. Você deixa de se preocupar com a sua maneira de pensar e passa a preocupar de uma forma mais coletiva. E quando a gente fala de ministério, é a mesma coisa. Um tem o ministério apostólico, outro tem o ministério profético, outro tem o ministério evangelístico, outro tem o ministério de pastor, outro tem o ministério de mestre. E à medida que eu identifico o meu ministério, fica mais fácil a minha identidade ficar clara e mais fácil eu entender outros que têm outros ministérios. Por exemplo, tem muita igreja que tem um pastor, um líder, um único líder. Igrejas pequenas, igrejas de periferia, elas acabam tendo um único pastor. Então, se esse pastor é um evangelista, a igreja cresce porque o evangelista ele prega o evangelho e é uma igreja de festa. Porque o evangelista faz muita festa. Mas, por outro lado, como ele é muito forte no evangelismo e nas outras áreas dos ministérios ele não é tão desenvolvido, que a natureza nossa faz com que a gente tenha um talento que é dado por Deus dominante e os outros são menores, provavelmente ela vai ser uma igreja falha em ensino, que é o trabalho do mestre. Provavelmente vai ser uma igreja falha na visita aos membros, no socorro dos necessitados, porque o líder ele é um evangelista, ele não tem um ministério pastoral. Mas pode acontecer da igreja não ter uma visão e um projeto divino porque falta o profeta, ou falta direção por causa do apóstolo. Então, assim, a igreja ela fica focada num ministério. E aí algumas denominações têm por prática trocar esse pastor de tempos em tempos. Aí tira um evangelista e põe lá um mestre. Aí parou as festas e é só ensino. Meu Deus! E para segurar essa congregação que gostava de festa? Aí começa a ter um problema. Aí a igreja começa a se revoltar contra o pastor, porque só tem ensino e não tem mais festa, não tem mais evangelismo, não vai mais para a rua, não tem mais aquelas atividades. Então, assim, passa-se um tempo de luta. Aí tira o mestre e coloca o apóstolo. Aí, pronto, aí não tem mais ensino e não tem mais festa. É só direção profética, é só oração. Aí um dos princípios importantes da igreja passa a ser uma igreja de oração. Mas o pessoal não está acostumado com oração. Era uma igreja que não tinha cultura da oração. Aí, puxa, até implantar esse novo sistema, as pessoas vão estranhando. Então, assim, o que a gente entende? Quando você tem na congregação os 5 ministérios fluindo,
e pastores de todos os tipos, você não tem um líder, você não tem uma pessoa, você não tem uma identidade humana a ser seguida. Você tem a identidade de Jesus na igreja. Porque não é a característica de um pastor que é dominante, mas a característica de todos juntos, e aí eu passo a ter os 5 ministérios fluindo livremente dentro da igreja, e eu passo a ter aquele que tem que ser exaltado, aquele que tem que ser glorificado, aquele que realmente é onde a gente tem que dar toda a honra, toda a glória, que é o próprio Jesus Cristo. E não ao profeta, ao apóstolo, ao mestre, ou ao pastor, ou ao evangelista. Então, assim, dando uma introdução muito rápida, né? Quando a gente trata dos 5 ministérios, a gente trata dessa pluralidade de ação da igreja no seu todo. E aí é importante cada um de nós saber exatamente qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. E a hora que você vai tendo essas respostas, fica muito mais fácil de você ter a sua identidade clara e você saber lidar com os outros, porque você vai entender a identidade dos outros. Fica muito mais fácil um relacionamento, às vezes até entre marido e mulher. Por incrível que pareça, tem casais que até hoje não sabem qual é o temperamento um do outro. Então, assim, você tem um marido colérico. Colérico é líder, é hiperativo, é o cara que faz e acontece. E você tem uma esposa fleumática. Fleumático é zen, é tranquilo, é sem estresse. E aí, assim, aí um cobra do outro situações que são incompatíveis. Mas se um entender o outro, eles se complementam. Eles conseguem juntar as qualidades de um fleumático com as qualidades de um colérico e serem um todo. E fazerem do relacionamento deles uma bênção. No trabalho é a mesma coisa. Você tem ali no ambiente de trabalho pessoas que têm temperamentos diferentes. E aí você põe uma pessoa para ser vendedor, que é supina, ela não vai vender nada. Ela tem até vergonha de sair na rua para oferecer as coisas. Então, assim, é uma pessoa que tem talentos no lugar errado e esses talentos não produzem para a empresa. Então, assim, o pessoal de RH e tudo mais tem que saber o temperamento das pessoas. Então, quando a gente fala na igreja de ministérios, é importante a gente descobrir o nosso ministério, o que eu sou chamado. Eu mesmo estou há 40 anos na igreja e tive um tempo que eu não sabia meu chamado. Eu gostaria de ser profeta, eu gostaria de ser evangelista, eu gostaria de ser apóstolo, até o dia que eu descobri que eu tinha um chamado de mestre. E aí, quando eu encaixei o meu chamado junto com o propósito de Deus na minha vida, a coisa começa a fluir de uma forma bem melhor do que eu tentando fazer outras coisas. Eu já citei aqui alguns desastres, né? Porque, infelizmente, na igreja todo mundo é pastor. Mas o título de pastor é como se fosse um título profissional e não tem nada a ver. Só alguns são pastores de verdade. Só alguns gostam de tirar carrapicho das ovelhas, só alguns gostam de carregá-las no colo, só alguns têm o ministério de hospitais, de prisões. Não é para todo mundo isso. Eu mesmo, já contei aqui, eu fui para o hospital porque não tinha ninguém para ir visitar uma irmã. E quando eu vi o estado de saúde da irmã, minha pressão caiu, eu quase desmaiei. Em vez de eu ir lá orar e abençoar a irmã, quase que eu precisei ser socorrido. Porque não é o meu chamado pastoral. Não é a minha vocação para aquilo. E aí eu comecei a orar desesperadamente para que eu pudesse cumprir a obra de Deus. E a pressão começou a cair, eu achei que ia desmaiar, sentei na cama, suei. Aí comecei a melhorar, eu falei, graças a Deus, consegui cumprir minha tarefa, porque Deus, quando não tem capacitados, ele capacita os fracos, né? Então, ele me capacitou, eu pude orar, eu pude abençoar, eu pude ir embora. Mas, assim, o natural não é esse do meu chamado. E às vezes, por exemplo, o pessoal reclama, não, o Kelson ele é meio indiferente. Gente, o Kelson é um apóstolo. A visão do Kelson é uma visão de fundamento, de base, de princípio. Ele não vai ser aquele cara carismático, sedutor, super simpático, de eloquência que as pessoas gostariam que ele tivesse.
Não vai ser nunca, porque ele tem um chamado apostólico, ele tem um chamado de dar direção para a igreja. Então, assim, às vezes, quando a gente começa a entender a dimensão maior dos ministérios, a dimensão maior de cada um, a gente começa a ter uma identidade muito mais fácil de fluir, inclusive nas nossas diferenças, porque as diferenças são o maior motivo de atritos, né? E quando isso começa a ficar claro, a gente diminui isso. Então, a gente tem que entender que essas questões estão todas ligadas, interligadas. O livro começa aqui na harmonia dos dons ministeriais, e o versículo de Efésios 4,16. Alguém pode ler para mim esse Efésios 4,16? Precisa ligar o som, quem vai ler precisa desmutar. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Glória a Deus. Então, isso aí faz um corpo, ou seja, as partes de um corpo não são iguais, são diferentes. E alguém pode achar que um dedinho não vale nada, principalmente o dedinho do pé. Mas você sabe que eu tenho um amigo que tem diabetes e ele precisa cortar o dedinho do pé. Por causa da diabetes, dos problemas de saúde que gera. E ele usa bengala hoje, porque tira o equilíbrio. Sabia que o dedinho do pé é responsável por uma parte do nosso equilíbrio? Eu falei, gente, até aquilo que às vezes a gente acha que não é importante, tem importância. E eu vou dizer para vocês uma coisa que é curiosa. Às vezes tem partes do corpo que ninguém vê, mas que se você tirar da pessoa, ela pode até morrer. Tipo um coração, um pulmão, um fígado. Então, assim, às vezes você tem um chamado de ser uma pessoa de intercessão, uma pessoa de oração, que está muito ligado ao ministério profético. E não de exposição, de aparecer, de ser colocado os holofotes. E a sua importância no corpo é enorme, que sua ausência pode gerar até a morte do corpo. Mas não, todo mundo quer ser olho azul, né? Todo mundo quer ser aquilo que aparece, todo mundo quer ser aquilo que projeta, todo mundo quer ser aquilo que está mais em evidência. Quando, na verdade, cada um tem um chamado e o todo tem que conviver em harmonia. Então, assim, eu acho que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela nos unge de forma diferente. Por isso, assim, é muito importante, uma das coisas que é muito importante para cada um de nós é aprender a lidar com a Trindade. A Trindade são 3 pessoas. Então, nós temos que aprender a conversar com o Pai, a conversar com o Filho e a conversar com o Espírito Santo. A gente tem que aprender a orar para o Pai, orar para o Filho e orar para o Espírito Santo. O Pai, ele nos dá, desde que nós nascemos, gratuitamente alguns talentos. Alguns são bons e naturalmente hábeis em algum esporte. Outros são bons e naturalmente hábeis em alguma matéria escolar. E, consequentemente, deficiente em outras questões. Mas aquilo que a gente é bom é uma habilidade que Deus nos deu. Eu acho interessante aqueles joguinhos de celular, que, assim, você tem muitas opções de joguinhos, muitas, desde carteado até preenchimento de vazios, sudoku, sei lá, o que você quiser imaginar. Mas quase todo mundo passa por vários joguinhos e escolhe, quase que sem pensar muito, dá um download ou escolhe praticar aquele que ele tem mais facilidade, aquele que ele resolve mais rápido, aquele que ele é bom. E aí ele começa a disputar os recordes, porque naquele joguinho ele é bom. Aí se encontra alguém que não gosta daquele joguinho, gosta de um outro, ele já, não, esse aí não, não é a área dele. Então, assim, até num joguinho a gente percebe que tem uns que a gente tem mais habilidade e outros que a gente não tem mais habilidade. Tem uns que as pessoas são mais rápidas.
e outros que elas não são. Infelizmente, hoje, como está tudo globalizado, às vezes aquele que você acha que é bom, que você fez no menor tempo, que você conseguiu conquistar um estágio avançado, aí quando você leva esse joguinho para um nível global, aquilo que você achava que você era um dos melhores, você é o 145º. Sempre tem alguém melhor que a gente, muito melhor que a gente. Mas é interessante isso, porque mostra que a gente tem habilidades, mas que sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém que tem mais habilidade ainda. Mas, assim, o Deus Pai nos dá alguns talentos, e esses talentos são naturais. Então, quando a gente começa a identificar esses talentos, eles provavelmente nós vamos ter muito mais produtividade naquilo que a gente ganhou de Deus do que naquilo que a gente vai se esforçar para fazer. Eu costumo comparar o Nelson Piquet com o Ayrton Senna, porque eu acho assim que o Ayrton Senna ele tinha um talento dado por Deus, e o Nelson Piquet ele desenvolveu um talento por esforço, por dedicação e por empenho. Então, assim, ambos chegaram a ser tricampeões mundiais. Um por muito esforço, muita dedicação, e o Nelson Piquet ganhou alguns campeonatos por estratégia, até uma certa malandragem. O Ayrton Senna já não, ele já ganhou porque o cara era o cara, ele nasceu com o dom, ele foi criado com esse dom e ele desempenhava isso, corria na chuva como ninguém, fazia coisas que ninguém até hoje superou. Então, assim, cada um de nós tem que descobrir o que Deus nos deu, desde que nós nascemos, algumas habilidades. Isso ajuda a gente profissionalmente, ajuda a gente pessoalmente, ajuda a gente no ministério e ajuda a gente no ministério da igreja. Porque quando a gente vai fazer aquilo que está dentro da nossa habilidade, é mais fácil. O Jesus, ele nos unge, ele nos abençoa, ele nos capacita para um ministério, para um chamado. E aí entra uma situação curiosa. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Essa unção vem de Jesus. Essa bênção vem de Jesus. A imposição de mãos, a transferência de unção. Elias transfere a unção a Eliseu, Moisés transfere a unção a Josué. É uma transferência dada através de Jesus. Então, muitas das nossas atividades na igreja vêm por unção. Você é ungido presbítero, você é ungido diácono, você é ungido ministro do evangelho, você é ungido pastor. Então, essa unção muitas vezes a pessoa não é qualificada 100% para aquela atividade, mas a graça de Deus o capacita. E, por último, o Espírito Santo, ele nos dá as ferramentas, os instrumentos, os dons. Ele faz com que a gente se revista daquilo que a gente precisa. Imagina se eu sou uma parte do corpo, vamos supor que eu seja o ouvido. O Jesus me abre os ouvidos, Deus me dá o ouvido, Jesus me abre os ouvidos e o Espírito Santo protege meus ouvidos. É como se fosse um capacete das setas malignas, ou uma coluna de fogo que me guarda dos pensamentos errantes ou dos cochichos errantes. Então, assim, eu tenho que estar envolvido com a Trindade. Eu tenho que estar envolvido com tudo que a Trindade pode me dar. Tá? E aí eu vou desenvolver o meu dom ministerial e Deus, na Trindade, Deus Pai vai me capacitar gratuitamente, o Jesus vai me ungir para que eu atue naquela ação e o Espírito Santo vai me proteger. Eu até falo muito disso, nós vamos estudar uma lição adiante sobre proteção. Mas, assim, eu vou pregar, ou eu vou dar uma aula, eu vou ensinar num grupo, como eu estou prevendo agora em maio, para um curso de 7 montes, numa igreja. Aí, nesse curso, eu vou ao presbitério e falo assim, olha, eu vou dar um curso em tal igreja, assim, assim. Aí o Kelso fala, Deus te abençoe. Ou seja, eu estou saindo com o guarda-chuva da proteção da unção. Agora, se ele falar assim, não quero que você vá, eu vou precisar de você para algumas coisas que nós vamos fazer aqui. Aí eu não vou.
porque eu não quero ir sem esta proteção, sem este guarda-chuva, sem estar coberto nessa ação. Então, assim, é importante a gente entender essas questões que envolvem a gente nas 3 áreas, né? Por exemplo, perdão do pecado é pela graça do Pai. O Pai enviou seu Filho. Jesus tomou sobre si, porque o Pai abriu mão do Filho para que ele pudesse levar sobre si os nossos pecados. O Espírito Santo nos dá os dons. Tá? E Jesus também nos dá a característica de Cristo, como vencer o pecado, como viver na lei, debaixo da lei, debaixo da graça, cumprindo a lei, vamos dizer assim. Então, de novo, as 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos capacitando para uma vida diária, para aquilo que nós fomos chamados. Tá? Então, assim, não tem como desvencilhar a trindade dos nossos dons ministeriais. E vou mais fundo. Quando a gente fala em Deus Pai, a gente tem que tratar essa figura mais intimamente, porque Deus é amor. E a gente tem uma tendência a relacionar o Deus Pai com o nosso pai natural. E o nosso pai natural, por melhor que ele seja, ele é falho. E aí, se você tiver um pai alcoólatra, um pai abusivo, você vai ter muito mais dificuldade ainda de lidar com Deus Pai. Então, assim, nós temos que aprender a separar a trindade daquela relação natural que nós temos. Mas é uma tendência natural. Se a gente acha que o nosso pai é ausente, a gente acha que o Deus Pai é ausente. A gente acaba fazendo uma transferência quase que imperceptível, porque essa mentira é uma mentira da sociedade e a gente acaba incorporando isso na nossa mente, e isso requer libertação, cura, transformação e alguns processos que a igreja tem. O Espírito Santo está muito relacionado à nossa relação com a nossa mãe. Se a nossa mãe é muito exigente, a gente acha que o Espírito Santo é muito exigente. Então, existe uma correlação da nossa vida pessoal, das nossas experiências pessoais, a gente transfere isso para o nosso relacionamento com a Trindade, e isso são mentiras que às vezes a gente acaba assumindo que tem que ser removidas da nossa vida. E Jesus, ele é diretamente proporcional à nossa relação com os irmãos, marido, pessoas, nosso meio social. Então, assim, tudo que você tem de traumas de liderança está ligado a Deus Pai. Tudo que você tem de traumas de cuidados, que é a tarefa da mãe, está ligado ao Espírito Santo. E tudo que você tem de traumas de relacionamento com irmãos e família, e pai, e maridos e tudo mais, está ligado ao seu relacionamento com Jesus. Então, isso aí também precisa ser curado. À medida que a gente cura todas essas coisas, a gente vai passar a se relacionar com a Trindade muito mais livre, muito mais verdadeiro. E aí sim, aí o amor intenso de Deus é derramado, o favor do Espírito Santo ele é inundado, o perdão de Jesus ele é maravilhoso e assim por diante. Bom, vamos lá. Tudo que Deus dá para a gente, ou tudo que Deus desenvolve em nós, ele tem um propósito. Então, se Deus dá ministérios para um, para outro, ele tem uma razão de ser desse ministério, tem um propósito de ser desse ministério. Mas vamos entender, eu até brinco muito que os 5 ministérios estão nos 5 dedos, né? Então, o apóstolo, ele acaba sendo um que consegue tocar em todos os dedos. Ao contrário do que imagina, né? Muita gente carrega o título de apóstolo como um líder máximo, né? Sacrossanto, vice-papa, semideus. Na verdade, isso é uma distorção. O apóstolo é um ministério e uma das características do apóstolo, uma das mais importantes características do apóstolo é a simplicidade. Uma vez eu vi um pregador e assim fiquei meio assustado. Apóstolo fulano. E aí, independente da ideologia ou da teologia, ou seja lá o que prega, mas o cara se gabando de que ele era apóstolo e que ele tinha bênçãos e que essas bênçãos era óbvio, e bate no sapato e fala, sapato de couro de jacaré, 5.000 reais. Como?
Quando para o bom entendedor, inclusive quando eu falo dos ministérios e dos chamados dos 7 montes, o apóstolo, ele é caracterizado pela simplicidade. Uma das características do apóstolo é a simplicidade. Porque o sinônimo de apóstolo é missionário. O Tai não está aqui, mas ele seria um apóstolo. Então, o apóstolo é um missionário, ele é um abridor de igrejas, ele é um cara que vai adiante para implantar ministérios. Ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter essa simplicidade. Então, quando a gente fala de apóstolo, a gente está falando de um... É importante entender, apóstolo e profeta são 2 ministérios que têm uma relação vertical. Eles são mensageiros de Deus. Eles são pessoas que ouvem e trazem, veem e trazem. Eu diria que o apóstolo tem visão e o profeta tem audição. Mas dos céus, na relação vertical. O evangelista, o mestre e o pastor, são ministérios horizontais. Eles estão ligados à relação humana. Estão ligados à atividade da comunidade. O evangelista, ele leva a salvação. O pastor, ele cuida das ovelhas. E o mestre ensina as ovelhas. Já não, o apóstolo e o profeta, ele tem a visão, o apóstolo tem a visão de Deus e o profeta tem a direção, a audição. Siga, vá. Por isso que eu brinco com 5 dedos. O apóstolo é aquele que toca todos os ministérios. Ele toca o profeta, ele toca o evangelista, ele toca o pastor, ele toca o mestre. O segundo dedo é o do profeta. O profeta, ele dá a direção. O profeta, ele dá o caminho. O terceiro, que é o maior de todos, que é o evangelista, é o que mais aparece. É o mais exibidinho. É o que mais está na televisão. É o que mais faz caravana, eventos. Ele é o em evidência. Só que ele evangeliza, converte lá 50, 60 pessoas e entra aquele que é o dedo da aliança, que é o dedo do anel, que é o dedo do compromisso, que é o pastor. Porque a hora que a pessoa se converte, ela vem toda cheia de carrapicho, toda machucada, toda cheia de feridas. E aí vem o pastor e toma aquela ovelha no colo, tira os carrapichos, cuida daquela ovelha. E o último, que é o dedinho, que seria o mestre. O dedinho é aquele que entra nos lugares mais estreitos. O dedinho é aquele que prospecta as coisas minúsculas, ou seja, ele pega a vírgula da palavra, ele estuda o texto dentro do contexto do texto, e vai ali no profundo. Ele é aquele cara de Bereia, que quando alguém prega alguma coisa que foge da palavra, ele está lá, peraí, isso aí não está na Bíblia não, esse cara inventou isso. Esse assunto não é bem assim, e ele está lá sempre conferindo se está dentro da vírgula, dentro do propósito, dentro da razão, porque esse é o cara que tem o chamado de mestre, ele entra nos lugares mais minúsculos, nos detalhes mais profundos. Esse é um chamado. Então, assim, quando eu mostro os 5 dedos, fica mais ou menos fácil entender os 5 ministérios. O apóstolo é aquele que toca em todos e que tem a visão. O profeta é o que dá a direção, que ouve Deus. Então, esses 2 têm um contato direto com Deus. E esses 3, o evangelista alcança vidas, o pastor cuida dessas vidas alcançadas e o mestre ensina elas, ensina o caminho que deve andar e as pessoas vão ser edificadas. Simples assim. Não sei por que complicam tanto. Aqui na sua apostila diz que o apóstolo fundamenta. Ele cria a base, ele cria a estrutura, ele cria a condição de abrir uma nova igreja, de começar o ministério, de se implantar, de levar o nome de Jesus. O profeta proclama o evangelho, proclama a salvação, ele dá a estratégia para isso. O evangelista anuncia, ele prepara a terra, como, aliás, a Bíblia também fala do agricultor, né?
O evangelista é aquele que prepara a terra. O pastor é aquele que joga semente. E o mestre é aquele que rega. Olha que interessante também. A gente tem a análise do corpo e tem a análise da árvore, né? Também tudo entrelaçado, tudo coincidente. E assim, uma das coisas que eu tinha muito como assim importante na minha vida cristã era a igreja com ministério plural, a igreja com mais de um pastor, a igreja com 2, 3 pastores, justamente para que a igreja não ficasse a cara do líder. Porque não só o perigo da liderança acabar dando uma direção de toda a congregação, como também o pecado da liderança passa a ser um pecado de toda a congregação. Vou dar alguns exemplos assim. Se eu tenho, como eu já citei, se tem um pastor que ele é pastorzão, ele é aquele que pega no colo, cuida, blá, 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 mas não tem muito ensino, mas não tem muito evangelismo, mas não tem direção, mas não tem visão. Ele só é aquele que cuida, aquele cara que visita os doentes, vai nas casas, toma café na casa de todos os irmãos, faz todo aquele trabalho pastoral. Nossa igreja tem algumas pessoas muito fortes nisso. O pastor Marcos Elias, que está lá em Santana, ele é um pastorzão. Você liga para ele 3 da manhã, ele atende. Se ligar para mim 3 da manhã, eu falo, não, amanhã a gente conversa. É natural dele, ele move nisso, ele atua nisso, ele tem paixão nisso. E vários outros têm essa propulsão, né? Uma das coisas muito comuns é os músicos. Os músicos sempre têm uma tendência, que algumas igrejas chamam de levitas, né? De estarem na área profética. E essa área profética, que, vamos dizer assim, são aqueles caras que ouvem Deus, é uma das áreas mais sensíveis da igreja no que tange a cobertura. Esse é um dos ministérios que a pessoa que tem esse dom, ela precisa, eu vou usar um termo aqui que talvez poucos conheçam, ser accountable. Accountable é uma expressão em inglês que a tradução é muito complicada, mas eu diria assim que é uma pessoa que presta conta. É uma pessoa que está debaixo de autoridade, que ela não vai fazer voo próprio. Ela vai fazer, tudo que ela vai fazer debaixo de cobertura, debaixo de alguém que cuide dela. Porque o perigo do pastor, do profeta, é que ele ouve Deus. Então ele começa a achar que ele não precisa ouvir mais ninguém. Que ele não precisa estar debaixo da cobertura de ninguém. E aí está o grande erro, que ele pode sair por aí fazendo profetada. E aí, quando ele faz a profetada, não tem ninguém para corrigir, porque agora ele é um profeta independente. Ele é um profeta autônomo. E esse é o grande perigo. O ser humano é ser humano em qualquer circunstância. Debaixo de cobertura é uma proteção. É uma forma de ele evitar que ele mesmo possa se machucar ou fazer coisas que ele acha que estariam certas, mas nem sempre estão certas. Eu costumo dizer que meu pior inimigo sou eu mesmo. Então, se tem alguém que eu não confio, sou eu mesmo. Então, eu quero estar debaixo de cobertura, eu quero estar debaixo de proteção, eu quero estar debaixo do comando de alguém. Ah, mas o alguém vai errar também. Sim, mas aí não é problema meu, é problema dele com Deus. Eu estou obedecendo um mandamento de Deus, de estar debaixo de uma estrutura, fazer parte de um corpo, ser apenas um órgão desse corpo e não o dono ou o líder desse corpo. Porque quando você começa a andar com as próprias pernas, é um perigo. A nossa igreja tem por cultura, por exemplo, chegou lá, ou você viu na internet, um cara que está se destacando, um cara que profetizou e acertou, e aí o cara começa a ser consultado e sediado para pregar em um monte de lugar. Primeira pergunta, quem está sobre a sua vida? Aonde você congrega? Quem é o seu pastor? Se a pessoa fala, não, eu sou itinerante, eu sou independente, glória a Deus, Deus te abençoe, mas na nossa igreja não virá. Porque nenhum homem é autossuficiente, nenhum homem é Deus. Todos nós precisamos de cobertura, todos nós precisamos de proteção, todos nós precisamos prestar contas, ser accountable.
Tá? Então, assim, esse é um princípio que é um princípio da nossa igreja e é um princípio fundamental. Você fala assim, mas o Kelson responde para quem? O Kelson responde para o Zezinho. Se quiser se queixar do Kelson, você vai lá falar com o Zezinho. Ele é autoridade sobre a vida do Kelson. Se quiser se reclamar de mim, você vai lá questionar com o Kelson. O Kelson é autoridade sobre a minha vida. Mas e o Zezinho? Aí você vai para a hierarquia, né? Eu conheço e a gente segue um ministério, que é o Ministério de Toronto, que tem 7 líderes. O John Arnold, que era de Toronto, o Randy Clark, que foi o cara que saiu para o Ministério de Cura e Libertação, a Heidi Baker, que tem 10 mil igrejas na África, o Bill Johnson, que é da Bethel, e tem mais o Todd e um coreano lá, que agora não lembro o nome, são 7 líderes mundiais, cada um tem o seu ministério, todos eles têm 10 mil igrejas, alguma coisa assim, e eles se autopoliciam. Um presta conta para o outro. E já aconteceu, eu sei porque eu acompanho esses ministérios, e minha filha está no ministério da Heidi, eu tenho contato com vários deles. Eu sou credenciado da Bethel, que é do Bill Johnson, para fazer o Sozo em Campinas. Então, assim, teve um momento na história que o Randy Clark estava em vias de separação da esposa, porque o casamento dele estava em crise. Aí eles se reuniram, deram diretrizes, o Randy Clark se submeteu às diretrizes, obedeceu às diretrizes e o casamento dele foi restaurado. Hoje, acho que faz uns 15 anos que isso aconteceu, hoje, quando eu fui ver, ele estava aqui em Campinas, no ministério ali na Igreja Batista, quem estava pregando, apesar do Randy Clark estar lá, não era ele, era o filho dele. Então você vê que assim há uma proteção e há uma cobertura. Não pode uma pessoa ficar sem cobertura. Não pode uma pessoa ficar sem um tutor, sem alguém para prestar conta. Então é muito. Eu acompanho esses caras porque assim não é aquele cara que ele é o top e ninguém pode nada. Por exemplo, eu vivi uma época que tinha um líder brasileiro que todo mundo achava que ele ia ser o Billy Graham do Brasil e ele tinha tudo para ser. Ele era chamado pelos presidentes, que é um cara chamado Caio Fábio. Só que esse cara chegou num nível que ele não prestava conta para mais ninguém, fazia o que lhe dava na telha. Então ele começou a trair a mulher, começou a ter uma vida errante e não tinha mais ninguém que chamasse a atenção dele. Então assim, a pessoa chega num ponto que ela não presta mais contas e quem está debaixo dessa pessoa não tem autoridade sobre ela. Está vendo que está errado, mas não consegue mais corrigi-lo. Então, assim, e a gente já viu isso inúmeras vezes, teve vários pregadores na história que passaram por isso. Então, assim, isso é um risco, isso é um perigo. E por que nós temos esse ministério plural? Por que nós temos o conceito de aliança? A gente falou muito sobre isso. Aliança se mede na divergência, se ela é forte ou ela é fraca. Aliança fraca se rompe. Então, o propósito é realmente ter essa proteção, ter essa cobertura. E aí a gente tem limites para tudo. As pessoas não são voos próprios. E realmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu, particularmente, às vezes eu tenho um pouco de medo de mim. Porque a nossa mente é traiçoeira, o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala isso. Então, assim, é bom estar sob cobertura. Uma simples briga entre marido e mulher. Por exemplo, a gente que é homem, às vezes a gente gosta de fazer negócios. E a gente gosta de dinheiro fácil. A gente sempre quer fazer milhão de tostão. Aí a gente chega, não, bem, você precisa conhecer o fulano, negócio assim, negócio fácil. A gente está fascinado pelo negócio. Aí você apresenta aquele que, teoricamente, quer ser seu sócio. Aí a mulher fala para você assim, não fui com a cara dele. A mulher tem um sexto sentido impressionante. Aí você fala, você não conhece ele, você está com inveja, o negócio é bom, você não entende de negócio, você não sabe nem do que você está falando. E aí a gente fica argumentando até quebrar a cara. E o pior dos mundos é quando a gente quebra a cara. Porque disse, não disse, disse, gente, isso é horroroso. Aí eu demorei, mas eu aprendi. Eu não faço mais nada, nenhum negócio, que não tenha consenso e não seja de comum acordo. Que a minha esposa concorde, que esteja a par. Por quê? Nós vamos acertar todas? Não. Mas se acertar, acertamos juntos. Se errar, erramos junto. Vamos chorar junto.
Vamos tomar a dor junto. Então, assim, é muito melhor você estar junto do que aquele eu disse, não disse, disse, que disse. Misericórdia. E eu falo isso porque já passei, não uma vez, nem duas, algumas, mas, assim, usando aquela frase comum, né? Existe o burro, o inteligente e o sábio. O burro, ele erra, não aprende, ele erra de novo, nunca aprende. O inteligente, ele erra, percebe o erro que cometeu, aprende com o erro que fez e não erra mais. E o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não precisa ele testar se ele é resistente à cocaína. Ele não precisa ele provar que ele não vai se viciar. Ele não precisa ele já sabe que está errado e ele não vai entrar na seara. Eu costumo dizer que todos nós temos essas 3 características. Todos nós temos um pouco de burro, todos nós temos um pouco de inteligente e todos nós temos um pouco de sábio. O meu pedido a Deus não é que eu extermine o burro ou o inteligente, mas é que a balança para a minha vida tenha uma tendência mais para o sábio e menos para o burro. Já vai ficar bem melhor. Então, assim, todas essas experiências, elas têm que ser usadas positivamente para que a gente possa desenvolver mais essa sabedoria. Amém? Wide man. Então, aqui na apostila, você vê que ele detalha os dons e tudo mais, e depois ele entra no aperfeiçoamento dos crentes, que são bases fundamentais. A hora que você tem o seu ministério, você vai ter que ter conhecimento da palavra, estudar. Não que o mestre aqui seja importante, mas se você não tiver uma disciplina da palavra, porque lembra, a palavra é aquele primeiro fundamento nosso, é a base de tudo que fazemos. Então, eu nunca vou trabalhar no ministério, na obra de Deus, no propósito de Deus, no eu acho. Eu penso. Não, eu vou trabalhar no está escrito. Assim diz o Senhor. E aí eu vou ter muito mais segurança do que eu for fazer, ou do que eu for pensar, ou do que eu for agir. Porque na axiologia, ou no achismo que alguns usam, todo mundo acha alguma coisa. Cada um tem uma opinião. A divergência é enorme. E mesmo a gente usando como princípio a palavra, ainda assim a gente tem umas discussões. Por exemplo, Noé era carnívoro ou vegetariano? Olha que pergunta incrível. Aí os teólogos vão na Bíblia, estudam a Bíblia, e vasculha a Bíblia, e alguns vêm com a teoria que ele era vegetariano, outros vêm com a teoria que ele era carnívoro. Eu não vou discutir isso. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Não faz diferença nenhuma na sociedade. Não faz diferença nenhuma nos propósitos. Para que eu vou ficar discutindo o sexo dos anjos? Mas tem gente que ama controvérsia e ama levantar polêmicas e às vezes até jogando um contra o outro. Vai chegar para você e falar, você acha que não era carnívoro ou era vegetariano? Aí você vai falar, eu acho que ele era vegetariano, porque Deus falou para ele comer de toda a árvore do campo e tal, para Adão, e provavelmente Noé era. Aí o outro vai falar assim, não, mas ele levou os animais e ele sacrificava ovelhas, você acha que ele só sacrificava, mas eles não comiam? Porque depois do dilúvio eles comiam. Aí fica uma discussão sem fim, só que assim, você vai dar sua opinião para a pessoa, aí a pessoa vai no outro e fala assim, você, o que você acha? Eu acho isso. Ah, mas o Elton disse que ele não concorda com você. Pronto. Jogou um fermento, ele jogou um contra o outro. Aí aquele que ouviu essa frase do Elton disse, vai tentar de todas as maneiras provar que tem razão. E aí é o pior dos mundos. Gente, eu não quero ter razão. Eu não preciso ter razão. Eu não quero estar certo. Eu não preciso. Não vai mudar nada a minha vida se eu tiver certo ou se eu tiver errado. Eu só não quero brigar com o irmão. Eu só não quero ficar discutindo sem fim. Não vale a pena. Não vale a pena. E são polêmicas que não vão dar nenhum fruto. Não tem nenhum propósito. Não sei se vocês estão percebendo isso, ou se já participaram desse tipo de discussão sem fim, que não chega a lugar nenhum.
O arrebatamento vai vir antes da tribulação, no meio ou no final? Que diferença faz? Eu quero estar preparado para ele, não quero perdê-lo, só isso. Ficar discutindo isso não vai chegar a lugar nenhum. Bom, então a palavra é a nossa base. O que foge dela, sai fora, não cria novas teologias, novas teorias. Isso vai gerar em nós a maturidade, isso vai gerar em nós equilíbrio, isso vai gerar em nós resiliência, isso vai gerar em nós serenidade para lidar com as situações. Sabe, não precisa... Por exemplo, agora na época de narrativas, as pessoas estão muito radicais, muito extremizadas. Aí, assim, as pessoas chegam e não, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Outro dia alguém me perguntou, assim, que estava brigando com o marido porque ela falou que pagode era do diabo e ele falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, mas não é pagode, para Deus. Gente, o problema não é o instrumento, o problema é a pessoa que vai canalizar aquilo com o propósito que ela quiser. Aí as pessoas ficam numa discussão teológica, não é nem teológica, é uma discussão enraivecidas. Eu posso usar uma letra direcionada para o Lúcifer numa música, como eu posso fazer um pagode gospel. Então não é o instrumento, mas é o propósito que tem por trás, qual é a razão de ser daquilo, a quem foi dedicado, a quem foi ofertado. Então, assim, fica... Desculpe, pode ser que alguém tenha uma posição mais radical, mas, assim, a maturidade vem quando você fala, fica zen, acalma. Não é um instrumento, são as pessoas. Porque coach é do diabo. Onde? De onde? Técnica é técnica. Agora, você pode canalizar ela para o diabo, como você pode canalizar ela para a bênção. Você pode canalizar um programa de TV para indução ao pecado, como você pode canalizar um programa de TV para indução ao arrependimento. Então, o instrumento não é um problema. O problema são que as pessoas manipulam o instrumento. Essas igrejas todas pintadas de preto, escrito church. Cara, se isso atrai jovem e converte, é um instrumento. Agora, se o cara usa isso para uma espetacularização e para autoprojeção, isso é um problema dele, não é da church. Percebem que a gente tem que separar um instrumento, a tecnologia, o sistema, daquilo que de fato é certo ou é errado? Porque nós não estamos aqui para... Até porque eu acho que muito da tecnologia e muito dos instrumentos só existem porque Deus liberou. Porque todo conhecimento é liberado por Deus. E a hora que ele libera, ele vai ser usado por bem e vai ser usado por mal. Na verdade, o mal é mais rápido para usá-lo. Mas é Deus que liberou. Então, assim, muito cuidado com vãs discussões. E com fermentos, né? Porque isso, às vezes, até causa problemas no fluir dos ministérios ou na relação entre os irmãos. A imposição de mãos eu acho muito importante, inclusive por isso que eu acho que a igreja presencial ela tem um fator muito legal nessa questão, porque há uma transferência de unção. Eu vim de uma escola de transferência de unção. Aliás, a palavra transferência de unção é uma tradução muito ruim do português, porque a sensação que dá quando você transfere uma unção é que você está dando aquilo que você tem e você vai perder aquilo. Mas a palavra que vem é impartation, impartir. Impartir é eu dar e manter o que eu tenho e o outro receber, às vezes, até mais do que eu tenho. Olha que doideira. Então, eu tenho o dom de cura, eu imponho as mãos sobre a pessoa e transfiro a ela, eu imparto ela, eu faço uma impartation em inglês, eu transfiro a ela esse dom de cura, ela pode receber esse dom mais intenso que o meu e o meu não se esvazia de mim. Isso é uma transferência e uma imposição de mãos. Então, é muito comum alguns pregadores orarem no final do culto para transferir. Às vezes a pessoa tem um dom profético, ela quer transferir essa unção. Eu lembro que houve uma pregadora muito famosa e ela falou que Deus tinha falado para ela que ela ia orar e 1000 pessoas iriam receber o dom dela. E uma das pessoas que ficou na fila dessa mulher foi o Benny Hinn.
e que passou a ser um evangelista e um homem de cura e libertação no mundo todo. Só que ele sabia que ele não era o homem, ele era um dos 1000, pela qual Deus prometeu usar aquela mulher com esse dom. Então, a imposição de mãos, sim. Moisés, né? Quando o sogro dele deu orientou ele para dividir aquele dele ouvir as pessoas no deserto. E Grupos de 50, grupos de 100, grupos de 10. E ele passou aquilo para as pessoas, né? Separou 70, não foi? E não, aí... ele assim, tinha muita gente querendo oração, então ele criou líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100. Isso. Dividiu tal. E é bem isso, né? Bem isso, exatamente. E aí tirou toda a carga dele ter que fazer tudo sozinho. Ele ungiu essas pessoas para fazerem o que ele tinha que fazer. Isso. Multiplicou. E aí ele pôde atender muito mais pessoas. O item 9 da sua apostila, na página 70, fala de preparação ministerial. Vocações pessoais, os dons, os talentos, as capacidades espirituais são desenvolvidas pela prática das verdades aprendidas. Então, assim, lógico, por exemplo, eu nasci com o dom de jogar futebol. Mas se eu não treinar, se eu não praticar, se eu não desenvolver, se eu não me submeter à parte ruim, que não é só o jogo, né? É musculação, é exercício, é disciplina, tem um técnico, né? Tem alguém que vai me dizer o que fazer, tem alguém que vai dizer que lugar que eu tenho que jogar. Então, assim, tem uma porção de regras para quem tem aquele dom. Ele não vai pegar uma bola e sair jogando. Ele vai ter que se disciplinar, apesar de ele nascer com aquele dom, ele nascer com aquela capacidade. Coisa que eu não nasci com esse dom. Eu tinha uma habilidade enorme quando era criança. Toda vez que eu fui jogar bola, não foram muito poucas, mas normalmente os melhores tiravam a par e ímpar para montar os times e escolhiam os seus jogadores. Eu era o último, não sei por quê. Sobrava. Não, você fica com o Elton. Não, fica para você. Não, você fica com o Elton. Elton, joga no gol. Ninguém me queria. Eu era um verdadeiro perna de pau. Mas não tenho trauma disso também, não. Por isso que eu conto. Mas, assim, se você quer fazer alguma coisa, você pode até fazê-la, como o Nelson Piquet, que foi por esforço. Ou por talento, como foi o Ayrton Senna. Tá? Mas é a preparação, tem que estudar, tem que seguir o caminho. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então tem que buscar o conhecimento, tem que buscar o entendimento. Tá? E assim, basicamente, o propósito maior da igreja, o propósito maior dos ministérios, não é eu ter... Poxa, eu sou o cara que dou aula, então eu sou o cara, eu sou um mestre, ninguém dá uma aula que nem eu. Não, se for esse o seu propósito, você já começou errado. O propósito de Deus é que eu forme mestres, melhores que eu. O propósito de Deus é que eu use a minha capacidade de ensino para que as pessoas entendam o que Deus quer para a vida delas. Para que elas descubram o que Deus quer para a vida delas. Porque a hora que eu deixar de estar dentro do propósito de Deus, perdeu a função. É o que eu falei, de repente a igreja ela pode ter toda uma estrutura de espetáculo, mas se o líder está espetacularizando para si próprio, ele perdeu a direção. Agora, se ele está espetacularizando Jesus e está levando as pessoas ao quebrantamento, ele vai ser abençoado. Então, assim, é importante a gente entender o propósito, o chamado, qual é a razão de ser. Eu vou descobrir que eu tenho o dom das artes, eu tenho o dom da música, então eu tenho um dom profético, e aí eu vou atuar nessa área. Mas aí eu vou buscar o propósito de Deus para eu atuar nessa área. Poxa, se eu tenho um dom profético, eu sou um homem que tem uma relação vertical, uma mulher que tem uma relação vertical. E o que eu vou usar isso? Para ser superior aos outros? Não. Para abençoar as vidas. Para dar direção para as vidas. Para dar revelação para as vidas. E revelações de bênção. De livramento, de cura. Então, assim, reconhecer o seu dom, reconhecer o seu talento, saber para que você foi chamado, é muito, muito importante. Vocês vão ver aqui uma lista
dos 5 ministérios, de um monte de atividade. Vocês vão ver que o ministério profético tem muita gente ligada à música, que são chamados levitas, a maioria deles tem o dom profético. Vocês vão ver que o dom apostólico está muito ligado a serviço, simplicidade. Então, assim, você tem que se achar nessa listinha aqui. E nas outras 2 páginas, você tem lá 3 páginas, você tem 30 atividades, vamos dizer assim, que você pode exercer na igreja. E a igreja também tem, depois a Mara, se vocês tiverem interesse, a Mara vê com vocês, e aí vocês podem ir na igreja falar com o Vanderlei ou com o Eugênio para pedir para fazer um teste que chama HALTS. Esse HALTS, ele é uma porção de perguntas e no final ele vai direcionar você para o seu ministério. Você vai saber qual é a sua área de atuação, se é apostólico, se é profético, se é evangelista, se é pastor ou se é mestre. Então é interessante fazer isso para que você possa discernir. Por exemplo, na questão dos temperamentos, também tem teste, também tem análise de temperamentos, baseado num formulário de perguntas e tal, aí você vai descobrindo qual que é o seu temperamento dominante, qual é o seu temperamento que atua em segundo plano e tudo mais. As linguagens do amor não precisa muito teste, a gente já sabe o que a gente gosta e o que não gosta. A questão, por exemplo, do livro que eu escrevi, dos 7 montes, 7 áreas de influência na sociedade, é importante você saber onde você se encaixa. Se você se encaixa na educação, se você se encaixa na política, se você se encaixa nas artes, se você se encaixa na mídia ou publicidade, se você se encaixa no projeto de família, se você se encaixa no projeto de igreja. Então, a pessoa vai identificando a sua área de atuação. Então, assim, é muito legal vocês terem essas revelações todas para que vocês possam atuar e ter uma identidade cada vez mais forte de quem somos, quem é meu pai, de quem eu sou filho. Porque quando a gente começa a ter fortemente a nossa identidade, a gente não precisa ficar se autoafirmando, não precisa ficar justificando, não precisa ficar provando que tem razão. Porque eu sei de quem é meu pai, eu sei de quem eu sou filho, eu não preciso provar nada para ninguém. A gente fica muito mais sereno, muito mais equilibrado, muito mais sensato. E aí a gente... Porque quem tem identidade é filho, quem não tem identidade é órfão. O órfão tem que estar o tempo todo provando que ele é capaz. Tá? E assim, curiosamente, né, eu falo assim, a gente às vezes quer que as pessoas tenham integridade, tenham retidão. Mas esse é o último passo. O primeiro passo começa na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus. O segundo passo, essa intimidade, esse relacionamento, a oração, leitura da palavra, esse estudo, está aqui na aula, me leva a revelar a minha identidade. Eu tendo identidade, eu sei quem eu sou filho, eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual é o meu legado, eu sei qual é o meu talento. Então, eu tendo intimidade, eu gero identidade, e a identidade, sim, aí me gera integridade. Porque aí é o DNA atuando na minha filiação. Mas a gente, às vezes, cobra a integridade antes da pessoa desenvolver intimidade e identidade. E, na verdade, é o caminho inverso. Eu primeiro preciso ter identidade, para depois gerar intimidade, para depois gerar identidade. E da identidade eu tenho integridade. Eu falo que é o processo dos 3 Is. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Não. Não. Só resumindo, o talento vem de Deus, que é uma unção. O propósito é dado por Jesus, que é um ministério. E a graça vem do Espírito, que são os dons. Busque-os com muito fervor. Desenvolva seu talento, atue no seu ministério e desenvolva os dons. Amém. Amém? Seria bom todos, né, que estão com o livro aí, olharem, ainda que resumido, todos esses, um pouquinho de cada ministério de Jesus, o que cada um desenvolve, e procurar algo dentro da igreja para ir fazer, né?
para ir para doar o seu dom, né? É verdade. Eu queria estar perguntando também, pastor, se o Henrique e Camila, o Tyler, a Hunter, eles estão presentes também. E também o pastor Timóteo e a Inayá. Eles mostrarem a carinha aí, pastor. Estou de pijama. Só a carinha. Ah, lá. O Tyler já falou. Oi. Eu estou aqui. Oi. Minha boca ainda está dolorosa. Quem mais está aí? Estamos ao vivo. Timóteo. O pastor Timóteo. É isso. Bem-vindo, pastor Timóteo e Inayá. Ela está aqui do meu lado. Ô, Timóteo, por que você põe Timo? É apelido? É o apelido que eu ganhei, longa data. É Timão ou só Timo? É só Timo mesmo. E também a Camila, né? A Camila está aí também, Camila? Henrique, Camila. Acho que eles não entraram, hoje eles não vieram. Queria estar lembrando vocês de olhar com carinho o nosso dia 26, tá? Na chácara. A gente vai estar colocando no grupo, depois como é que fala? Um mapinha para chegar lá. Com o pastor Timóteo eu vou estar conversando depois mais sobre isso, tá bom, pastor? Oi, Hunter. Sou ruim no inglês, mas eu amo você, viu? Que bom. A aula que vem, nós vamos, é um assunto legal. Não esqueçam de fazer a lição do livrinho, Crescimento e Edificação. Vai ser uma aula legal. E antes do encontrinho, nós vamos estudar a escatologia, os últimos dias. Vai ser um resumo, não dá para falar de escatologia 1 hora, mas vai ser uma visão rápida e geralzona do futuro, do arrebatamento. Mas a aula que vem também vai ser muito importante. E como a Mara disse, no dia 26, o encontro, para a gente ver as 4 últimas lições. Interessante que o encontro a gente trata de 3 lições bastante impactantes, onde tem uma certa ação do Espírito Santo. E a última lição, que aparentemente é uma lição mais técnica, mas ela também, eu diria, Mara, que o tripé agora virou uma mesa de 4 pés. Porque a última lição é uma das bases fundamentais da nossa igreja, que é a palavra, oração e jejum. Que é uma coisa fundamental na vida cristã. Então, assim, o encontrinho é muito legal, as 3 primeiras lições vocês vão amar. A última, que parece um pouco mais técnica, na verdade, talvez seja a mais importante. Tá mudo, Mara. A vida devocional, a intimidade que o Senhor tem batido tanto nisso. Isso, exatamente. É muito bom ter você. Orar? Vamos. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela atenção, pela dedicação, pelo esforço de cada um dos teus filhos, Pai. Que tudo que foi falado aqui possa ser gravado com dedo de fogo nos corações, não seja apenas palavras ao vento ou simples conhecimento, mas seja algo verdadeiro, real, movido pelo teu Espírito, movido pelos teus propósitos, movido pela tua graça, e que esses ministérios realmente fluam no meio da tua congregação, Pai. Que cada um daqui possa realmente saber o seu chamado, saber a sua vocação, saber o porquê que Deus te deu esse ministério e como atuar nele, como realmente agir, Senhor, segundo o teu projeto, porque sabemos que nada somos sozinhos, Pai, mas porque o Senhor nos fez um corpo, porque o Senhor nos fez uma igreja, porque o Senhor nos fez um time, e que nós saibamos jogar na posição que o Senhor, como nosso técnico, como nosso instrutor, nos colocar, Pai, e sejamos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.